Primeiramente, eu peço que você se inscreva no canal e quem já é inscrito, eu peço aqui na descrição, tá o canal Cortes do Plantão Brasil. Lá a gente vai colocar, já tá colocando muito conteúdo inédito, além de cortes aqui dos vídeos mais curtos, para quem não tem 15 minutos para assistir, tem lá trechos mais curtos dos vídeos aqui do Plantão Brasil e trechos inéditos. Peço que se inscreva lá, já chegamos a 60 mil inscritos lá. Agora falar aqui do assunto do vídeo, olha, tá um desespero o Malafaia, mas o Malafaia foi feito de bobo e ele ficou com uma raiva. Ele tá desnorteado. O que aconteceu? Na quarta-feira, dia 1º de maio, teve um ato aí do Lula, e o Lula no ato, ele soltou aí uma armadilha para os bolsonaristas. O Lula, ele pediu voto para o Boulos. Para quem não conhece a lei eleitoral, eu vou simplificar aqui para você. Antes do período eleitoral, que começa na segunda quinzena de agosto, os pré-candidatos, eles são chamados de pré-candidatos. Você não pode chamar alguém de candidato. Você não pode dizer, nossa, fulano é candidato a prefeito, fulano é candidato a vereador. E os pré-candidatos não podem pedir voto. Pedir voto é falar, vote em mim. E ninguém pode pedir voto para um pré-candidato, falar, ó, vote nele. Você pode falar, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar, olha, eu tô com o Rogério Correia lá em Belo Horizonte, viu? Rogério Correia, muito bom, pré-candidato aí para a prefeitura para Belo Horizonte. Excelente, é o melhor dos nomes aí. Eu posso falar isso. Eu não posso falar, olha, o termo votar. Isso é pré-campanha. Pois bem, o Lula, ele falou, eu peço a todos que votarem em mim, que votem no Boulos. O Lula falou isso. E aí, isso é pedir voto. O Lula sabe que, pela jurisprudência, por vários outros casos, até um envolvendo o próprio Bolsonaro, a multa para isso aí no TSE, uma condenação, leva a uma multa de 25 mil reais. Os bolsonaristas não pensaram nisso. Os bolsonaristas saíram igual loucos, dizendo, olha, o Lula tá pedindo voto pro Boulos, o Lula pediu voto pro Boulos. Aí o Malafaia colocou nas suas redes sociais, o Nicolas Ferreira colocou nas suas redes sociais, o próprio Jair Bolsonaro colocou nas suas redes sociais, e aí o Brasil inteiro, porque aí toda a imprensa passou a falar, olha que escândalo, e o Brasil inteiro passou a saber que o candidato do Lula na prefeitura de São Paulo é o Boulos, e o Lula tem aí um trunfo que e ele fez de caso pensado, as pesquisas dizem que o Boulos, quando com o nome dele associado ao Lula, ele ganha as disputas de segundo turno. Então, não importa se o nome do adversário dele, que é o Ricardo Nunes, está associado ao Bolsonaro ou não. O Boulos, quando associado ao Lula, ele ganha. Sem estar associado ao Lula, ele perde do Ricardo Nunes no segundo turno. No primeiro turno, o Boulos está em primeiro. Obviamente, tem a campanha, e acredito que o Boulos vai acabar ganhando, mas o Lula já associou o nome. O Malafaia dos bolsonaristas, ele é o que mais acusa o golpe, por isso que é engraçado. O Nicolas Ferreira, ele fez um story, depois de 24 horas, o próprio Instagram tira do ar o story. É normal, é do sistema. O Bolsonaro, eu já falei aqui do que faz o Bolsonaro. É um tipo de coisa que eu observo que eu não vejo ninguém na esquerda observar. Por isso, quando eu fizer o curso aí sobre o YouTube, vai ter muita coisa que eu observo e que ninguém mais sabe, tá? O Bolsonaro, por exemplo, ele publica um story. Por que ele faz isso? Eu vou te explicar para você, vou te dar uma palhinha. O que eu vou fazer de YouTube, que é onde eu sou realmente muito mais especialista, no Instagram também sou, mas no YouTube mais. O Bolsonaro, ele faz isso porque você tem os stories de pessoas que você segue, e aí, o que acontece é que os stories aparecem lá em cima. Quando o Bolsonaro, ele publica um story, e ele apaga depois de algumas horas, e aí depois de algumas horas ele publica outro, o dele aqui, ó, com esse negocinho aqui, vai sempre aparecer em primeiro ali para os bolsonaristas. E aí mais gente vê os stories dele. Então se eu for aqui no story dele nesse exato momento e mostrar o que ele tá publicando aqui, e eu for daqui a algumas horas, algumas coisas aí do meio ele apagou. Não é porque passaram 24 horas não, ele apagou e republicou. Então ele deixou ali, por eu não sei quantas horas, porque quando ele apaga não dá para saber quando ele publicou, quando ele apagou, também não fica indo lá toda hora, né? Meu Deus, ó... Se inscreve aí, eu vou lá em Chernobyl para ver o que esses malditos estão fazendo. Aí o que acontece? O Bolsonaro publicou também o vídeo. Quando o Bolsonaro publica 25 milhões de seguidores, pode ter certeza, 1, 2, 3 milhões de pessoas viram isso. Aí ele fala, eu vou aumentar a rejeição ao Boulos. Vai nada. Quem é bolsominion já não vota no Boulos. Eles estão demonizando o Boulos aí, ó, muito antes do Boulos ser pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Ó, desde 2016, 2015, eu lembro do que ainda não chamava bolsonarismo, eles já demonizavam o Boulos, já odiavam o Boulos. Então, não muda nada pro Boulos. Isso aí, o que acontece é que muita gente desavisada acaba sendo avisada. Ó, o Boulos é que tá com Lula.
Bom, a imprensa fala. Aí o Malafaia acusou o golpe. O Malafaia apagou o vídeo das redes sociais dele. Dos que publicaram vídeos em redes sociais que não apaga automaticamente, o Instagram no Stories apaga em 24 horas. Mas dos que publicaram ali, o Malafaia é o único que apagou o vídeo. O Gustavo Gueira até agora tá lá no Instagram dele, o vídeo dele mostrando isso, tá já com quase 1 milhão de visualizações. O Nicolas postou no Stories, aí apaga depois de 24 horas. Bolsonaro tem essa estratégia, então apagou, mas outros bolsonaristas publicaram no Instagram Reels, ou publicaram no Twitter, no Facebook, e seguem lá os vídeos do Lula pedindo voto pro Bolsonaro. O Malafaia não, ele apagou, ele acusou o golpe. E aí o Malafaia falou, pô, tem que trocar o disco, virar o disco aqui, meu. Vou ficar aí sendo chacota da esquerda, que a esquerda passou a fazer chacota do Malafaia nas redes sociais. Então o Malafaia resolveu usar a tragédia no Rio Grande do Sul para criticar o Lula. Vamos lembrar, no Rio Grande do Sul tá tendo uma tragédia enorme, choveu pra caramba. Quando a gente pensava, caramba, não dá para piorar, e veio a previsão, ó, vai chover ainda mais do que choveu antes. A coisa só piora, só piora, só piora. Lembremos, ele cortou a verba da Defesa Civil. No ano passado a verba da Defesa Civil foi de 100 mil reais, que não é nada. Esse ano a verba foi de 54 mil reais, a verba da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite diz que não, mas a verba das secretarias juntas, aí são 3 secretarias dele lá, dá 115 milhões a verba. Olha, não é nem 10% do prejuízo que foi até agora. Ele cortou mais de 99,6% da verba da Defesa Civil foi cortada pelo Eduardo Leite. Inclusive o Ministério Público já pediu aí investigação sobre o desvio dessas verbas, e aí aconteceu isso aqui, ó, desgraça atrás de desgraça. Então o Malafaia falou, pô, tá todo mundo falando disso aí, pô, vamos culpar o Lula, né? Esses dias eu vi aí na Globo News, jornalistas aí que são idolatradas por parte da esquerda, fazendo aí uma fake news das piores. Aí aqui, não estão fazendo mais do que obrigação, porque não conseguiram prevenir, diz André Sadi sobre comitiva do presidente Lula ao Rio Grande do Sul. Você vê como a imprensa, até essa aí que é idolatrada por parte da esquerda, eles servem de motor para o bolsonarismo disseminar fake news. Já o Malafaia vai culpar o Lula por isso, já eu te mostro. É engraçado, né? Não tem governador, não tem prefeitos, não tem nada, tudo culpa do Lula. O governador corta 99% da verba, mas a culpa é do Lula. O governador foi avisado, no ano passado já teve desgraça, ele foi avisado, não fez nenhuma obra de prevenção, não fez absolutamente nada, mas a culpa é do Lula, porque o Lula não conseguiu prevenir. É esse pessoal que quando teve tragédia na Bahia, o Bolsonaro falou, espero que eu não precise ir até lá, e foi andar de jet ski. Esse pessoal ficou, aí a culpa não era do Bolsonaro, aí era só uma tragédia, olha as pessoas. Você vê que o modo golpista aí da Rede Globo já tá virando a chavinha. Não vai ser assim, vai ser bem pouco a pouco virar a chavinha, porque eles perceberam lá na Globo. É uma coisa que acontece muito, aconteceu também quando o Bolsonaro foi eleito com todo o apoio da Globo. O público deles era majoritariamente gente de direita. Para mudar esse público, para que eles não gostassem muito do Bolsonaro, que depois o mercado financeiro não queria mais o Bolsonaro, foi difícil. E aí foi mudando o público que assiste a emissora. Agora eles sabem que a maioria do público que assiste é gente progressista. Então, para convencer esse público a não gostar do Lula, tem que ser pouco a pouco virar a chavinha ali do golpismo, tá? E aí, eles aí, parte da mídia, eu mostro aqui a Globo News porque é o canal de notícias mais visto do Brasil, mas isso aí, todos os grandes portais deram uma cobertura muito parecida, viu? E aí chegou o Malafaia e falou, pô, pronto, consegui alguma coisa ali para ocupar o Lula. Aqui com vocês o Malafaia. Povo abençoado do Brasil, Lula chega no Rio Grande do Sul, diante da calamidade e dor dos gaúchos, faz brincadeira de futebol. Esse cara tá ficando senil? Não tem postura de um presidente da República diante da dor do seu próprio povo? Olha a fala dele. Aí, presidente! Uma cena aí, presidente! Uma cena aí pra lá! Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Isso é uma afronta ao povo gaúcho, minha gente. Eu fico imaginando se Bolsonaro falasse uma asneira dessa. A Globo ia passar uma semana massacrando. Olha, o Lula foi ali falar com um jornalista, que muito provavelmente é um jornalista também da área esportiva, e aí ele falou, tô torcendo pro Grêmio e pro Internacional como referência, tô torcendo para todo mundo nessa aqui. E depois o Lula participou de uma reunião em que o governo federal anunciou verbas ali, e a informação que se tinha é que até locais que nunca foram inundados, como o CT do Grêmio Internacional, foram inundados. Era isso que ele quis dizer, eu tô torcendo para todo mundo, para os dois aqui da cidade, eu não tô do lado A, que é do lado vermelho, ou do lado azul, do lado B. Tô do lado de todo mundo. Mas pro Malafaia falou, pronto, achei uma coisinha aqui do Lula, eu vou falar disso
porque a gente tem que parar de falar do negócio do Boulos, porque eu passei vergonha e virei chacota. Então Malafaia começou a falar só de Grêmio Internacional. Imagina se fosse o Bolsonaro. Olha, no caso do Bolsonaro, viralizou aí esses dias. Bolsonaro ignora a tragédia na Bahia, anda de jet ski e fala em manter folga em Santa Catarina. A frase dele foi: espero não ter de retornar antes. E aí, enquanto as pessoas estavam morrendo, além de não anunciar nenhuma medida, o Bolsonaro estava aqui, feliz da vida, andando de jet ski lá com os apoiadores dele, coisa que depois a gente ficou sabendo era tudo paga com dinheiro público. Isso tudo era ato de campanha antecipado, pago com dinheiro público, pago com cartão corporativo, pagando lanchinho para as pessoas que iam lá, pagando frete de ônibus para as pessoas, sabe-se lá de onde, irem lá e fazerem uma multidão lá, um tumulto na praia com o Bolsonaro. Isso, lembremos, ainda era pandemia, ainda tinha gente morrendo, não podia nem aglomerar e ele já fazia essas coisas. Então essa é a diferença, só que aí pro Malafaia tava ótimo, o Bolsonaro era o cara que liga para o povo brasileiro, o cara que está atento às necessidades do povo. Aí o Lula foi lá, anunciou verba, fez mais que o governador é um bolsominion vagabundo, que na hora que começou a ter tragédia, ele que não preveniu nada, falou o seguinte: fez um tweet pro Lula dizendo: ô Lula, você pode mandar verbas? Talvez tenha feito um tweet no Twitter, o governador bolsominion, porque ele não podia ligar, porque talvez ele estivesse num dos shows, ele adora ir em show de pop, show de não sei o que, provavelmente estava aí em algum lugar lá, curtindo a vida, que é o que gosta de fazer o governador do Rio Grande do Sul, e aí teve que mandar mensagenzinha pro Lula. Depois o Lula publicou um vídeo numa chamada com o governador, porque o Lula, assim, fez chamada, foi até lá, viu lá o que está acontecendo e anunciou ali as medidas. Mas para os bolsonaristas isso não importa. O que importa é o seguinte: como é que a gente faz para culpar o Lula? E para a imprensa também. Para a imprensa já é isso. Como é que a gente vai fazer para pegar qualquer coisa que aconteça? É uma tragédia aí sem precedentes. Pô, vamos culpar o Lula, gente. Vamos culpar o Lula. Vamos culpar aí o pessoal que fala que aquecimento global não existe? Não. Vamos culpar o pessoal que fez de tudo para piorar o aquecimento global? Não. Vamos culpar o pessoal que não fez nada para prevenir caso o aquecimento global trouxesse aí chuvas torrenciais e tudo mais? Não. Vamos culpar quem? Pô, vamos culpar aí o presidente da República, que é o Lula, né? Porque se diminuir a popularidade do Lula, tem mais chance do Tarcísio se eleger em 2026. Então saiba, a imprensa já está no modo Tarcísio, tá? Sobre a imprensa é isso aí, modo Tarcísio on. Estão já on no modo Tarcísio. A esquerda está ainda meio que batendo cabeça nessa aí. O governo Lula foi impecável em tudo que fez. Aí chegou, tá para ter aí como se fosse o Enem dos concursos públicos, que vai ser aí daqui a alguns dias, e o governo chegou e falou: olha, para mudar a data vai custar 50 milhões de reais, então vamos manter. Aí pronto, aí foi a única coisa aí que uma pessoa lá no governo com poder de decisão, tomou uma decisão errada, e aí o governo Lula, a imprensa passou a bater no Lula por causa disso de novo, e bater no Lula. Agora a culpa de todos os problemas é do Lula, que o Lula não adiou o exame. Aí depois o governo Lula falou: não, vamos sim adiar o exame, até porque se fizer o exame e não fizer no Rio Grande do Sul, vão judicializar. Todo concurso público que tem, ainda mais um exame grande desse, que vai valer como o Enem dos concursos públicos, mas todo concurso público tem judicialização. Tem gente que não passa e judicializa para tentar passar. Inclusive, olha, até em vestibular de faculdade tem judicialização. Até hoje, em pleno 2024, tem gente que não passa numa universidade pública e aí fala: eu não passei por causa das cotas, e aí judicializa. O que eu já vi, olha, caso do ano passado, de gente, olha, passavam 50, e aí o cara falou: eu não passei porque tem cotas. E aí você ficou em que lugar? Pô, eu fiquei no lugar 1500. Você não ia passar de qualquer jeito. Aí eles judicializam e falam: não, mas é porque mais pessoas negras fizeram o concurso, eles não teriam feito se não fossem as cotas. Então, sem as cotas, talvez eu ficasse entre os 50. Até isso eles judicializam com os argumentos mais imbecis possíveis, porque sabem que se pegar um juiz ou uma juíza bolsominion, vão rasgar a lei e vão dar ganho de causa para eles, que é o que os juízes e juízas bolsominions, não todos, mas muitos deles fazem. Várias vezes isso acontece. Então, veja, sempre é judicializado. Aí o governo... Foi o único erro, mas depois corrigiu. Em menos de 16 horas o governo corrigiu. O único erro foi um erro aí de comunicação, mas que não teve aí não causou nenhum dano ali. Falamos que não íamos adiar e no fim adiamos. Ok. De resto,
aí exemplar o que fez o governo Lula, e o Malafaia aí tentando de todas as maneiras. Ele tá nas redes sociais ladrando, ele já compartilhou esse vídeo umas 10 vezes, colocou no YouTube, colocou no Facebook, tá lá no Twitter compartilhando o vídeo sem parar, porque ele quer que as pessoas parem de falar do Boulos. Ai, que pessoal imbecil esses bolsominions, viu? Olha, vou falar, sucesso aí pro Lula esse evento aí do 1º de maio. O evento em si foi um fracasso total de público e tudo mais. Eu vi os comentários, os plantonistas nem sabiam que ia ter o evento, eu nem sabia. O Lula vai convocar um evento e o Lula não convocou a equipe de comunicação dele para falar do evento antes. Imagina eu vou fazer um evento e eu não comunico aqui no Plantão Brasil que eu vou fazer o evento. Aí ninguém vai, eu falo, pô, olha só que coisa, ninguém foi. Pois bem, e foi o Lula que não convocou a equipe da comunicação. E ele falou isso mesmo, ele convocou só quem tinha contato com centrais sindicais. Aí, a parte boa, que a parte que foi um sucesso, é que o Lula, pela primeira vez, ele conseguiu pautar o bolsonarismo. Eu espero que tenha gente, principalmente aí na comunicação do governo, que tenha acesso direto ao Lula, que tenha visto o que o Lula fez e passa a fazer mais vezes. O Lula faz uma coisa, fala uma coisa polêmica para tirar o foco do que os bolsonaristas estão tentando fazer. Essa semana você deve ter percebido que o golpismo dos bolsonaristas murchou muito. Eles estão ali, falaram de Lula e Boulos, agora estão falando das enchentes, estão falando... Mas a parte que eles falavam de, olha, anistia pro Bolsonaro, não sei o quê, fora Alexandre... Murchou, por quê? Porque eles estão igual barata tonta, correndo atrás do Lula. Pela primeira vez, essa primeira semana em que nós vemos os bolsonaristas igual barata tonta, correndo atrás do Lula, e o Lula pautando aí a opinião pública, e pautando os bolsonaristas, coisa que o Bolsonaro, quando era presidente, fazia sempre. E eu falava aqui, gente, a gente tem que parar de falar do que o Bolsonaro tá falando e focar nos crimes do governo Bolsonaro. Aqui, como eles não têm crimes do governo Lula, se bem que muitos eles vão inventando, eles conseguiam pautar a opinião pública com a pauta deles. Agora não, é o Lula que está pautando com a pauta dele, Lula. A pauta era Boulos, agora é Boulos. A pauta agora é o quê? Tá o Malafaia aí fazendo vídeo sobre uma fala do Lula. Olha só, ponto pro Lula. Agora a pauta é o quê? É Grêmio Internacional? Isso, vai falar disso aí, vai Malafaia. Lula não perde um voto com isso, as ações do Lula foram todas bem feitas e deixa ali os bolsonaristas igual cachorro correndo atrás do rabo. Peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui. Falou!